Olá, bom dia. O tema abordado no nosso trabalho são as drogas. E, bom, as drogas nada mais é que um nome genérico dado a qualquer tipo de substâncias químicas ou naturais. E quando serem introduzidas no nosso organismo, ocorrem reações psicológicas e físicas. Eu vou falar sobre o crack. Bom, o crack se originou nos Estados Unidos em meados de 1994 e ele se popularizou no Brasil em 1990. Bom, você pode ir em grandes cidades aí, em centros de grandes cidades, a nossa capital mesmo, tem vários exemplos aí de meninas grávidas que se envolveram no mundo do crack, de crianças que usam esse entorpecente diariamente. E assim, o crack é uma droga que cai de 10 a 15 minutos na sua corrente sanguínea, mas demora cerca de 5 minutos para o efeito dela acabar. Então isso faz a compulsividade de ingerir ela várias vezes ao decorrer do dia. Bom, essa situação depende muito da nossa saúde pública, né? Mas como a gente não tem recursos para isso, para recolher essas pessoas da rua, elas meio que ficam esquecidas no canto. Mas, assim, vai o meu apelo a vocês, se tiverem condições de recuar essas pessoas de lá ou fazer um mutirão para ir recolher elas, vai ser uma proposta muito boa. Muito obrigada e fica uma reflexão para vocês. Não entrem para esse mundo é um mundo sem volta. Muito obrigada. A maconha é uma droga ilícita mais cultivada, traficada e consumida no mundo de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 8 milhões de brasileiros já experimentaram a maconha, dados do segundo levantamento nacional de álcools e drogas. Dos 8 milhões de pessoas que já provaram a maconha, aproximadamente 1,5 milhão fumam ela diariamente. Os efeitos da maconha euforia, perda de noção de tempo e espaço, perda do equilíbrio e da coordenação motora, olhos vermelhos, risos espontâneos e sentimento de felicidade e fome. As consequências da maconha quando a pessoa fuma ela diariamente, ela tem maior chance de ter câncer de pulmão, arritmia e bronquite. Só para relembrar que a maconha no Brasil ela é ilícita, por enquanto, porque está havendo uma organização aí para ver se ela vai ser ilícita ou lícita. Obrigada. LSD é uma droga muito usada em festas, raves e muito consumida por jovens e adolescentes. Ela tem um efeito de 6 a 12 horas e é aplicada em poucas doses, uma gotinha debaixo da língua ou um papelzinho. E ela tem os efeitos de alucinações, olhos, pupilas dilatadas e vários outros. Bom dia! A cocaína, também conhecida por coca, é um estimulante com efeitos anestésicos, utilizadas como droga recreativa. Pode ser injetada, fumada ou aspirada. Os efeitos mentais podem incluir perda de contato com a realidade ou intenso sentimento de felicidade ou agitação. Os sintomas podem incluir aceleração do ritmo cardíaco, transpiração e dilatação das pupilas. Quando consumido em doses elevadas, pode causar hipertensão arterial ou uma hipertemia. Os efeitos têm início dentro de alguns segundos ou minutos após ser consumido e leva cerca de 5 a 90 minutos. E é isso, muito obrigada e meu conselho para vocês é que não usem drogas. Tá, continuando, professora, uma pergunta que eu quero saber, pela minha opinião mesmo, a senhora é a favor ou contra as drogas? Qual drogas? Vamos dizer, a mais que todo mundo quer que legalize, maconha. Ah, tá. É a polêmica que está acontecendo Sim. hoje da questão da maconha, né? Para a gente colocar, para eu ter esse posicionamento, eu vou colocar um posicionamento pessoal, mas assim, vamos só fazer um apanhado aí. Uhum. A maconha, qual que é a questão da não legalização da maconha? Se fala da não legalização por ela ser porta de entrada para outras substâncias mais pesadas. Sim. No entanto, o que ocorre? Se a gente for observar, dentro do mercado da indústria farmacêutica, hoje existem substâncias legalizadas que causam prejuízos aos neurotransmissores até piores do que a maconha. Por exemplo, um deles é o Adol. O Adol é uma substância que ele é utilizado para transtornos de humores e para psicose.
e ele tem uma característica de destruir esses neurotransmissores. Nós temos aí outras substâncias que elas são legalizadas e que as pessoas elas utilizam, por mais que elas sejam de receitas controladas, né, porque a Anvisa e ela tem a vigilância sanitária, ela tem esse controle, mas ela ainda há lugares, farmácias que as pessoas acabam até comprando, que são os antidepressivos, né? Tarja preta. Os que são tarja preta. Há um tabu muito grande com relação a isso. Na verdade, assim, da forma como está o nosso país e da forma como está a nossa sociedade, eu sou contra, por conta de como a gente não tem a consciência do que seria a utilização, ou através do senso comum. O que eu sou a favor é você fazer a legalização para esses fins medicinais, como a substância do carnabiol, que trata algumas doenças que ela dá uma controlada. Sim. Mas de uso contínuo, como se fosse o cigarro, eu acredito que a gente tem que criar uma consciência coletiva primeiro, para depois se falar nessa Porque legalização. as pessoas que querem a legalização da maconha, elas só vê o lado da medicina. Porque a maconha, como poucos sabem, ela é usada para pessoas que têm Parkinson, porque elas relaxam o músculo e deixam você menos trêmulo. As pessoas só vê esse lado, mas o lado que os jovens pode ser uma porta de entrada para outras drogas é uma das tá lá em cima para não legalizar. Isso é uma questão até de senso comum, porque assim, se você for analisar e assim falando dessa questão, se você for legalizar a maconha, ela tem que ter um controle sanitário muito rígido para isso. E isso não acaba com o tráfico. É verdade. Você não vai acabar com o tráfico. Por quê? Se a gente for analisar da forma como é vendido, eu até brinco, né, com alguns jovens, eu falo o seguinte, né, porque assim, a gente entra nessa questão do modismo. Muitos jovens acham que utilizar a maconha é algo legal. Eu até brinco, eu falo assim, a maioria de vocês estão fumando estrume, estão fumando outras substâncias que não é a maconha, né? Porque a mistura ela é muito grande. Como a gente está no mercado capitalista, então a gente tem que misturar para o produto ficar mais barato, o lucro ficar mais alto, né? Sim. E aí, o que ocorre é isso. Se a gente tem problema até no leite, que é algo natural, que beneficia, né, tem a vigilância sanitária. A gente tem hoje uma dosagem de água oxigenada no leite, que ela é aceitável, mas hoje a gente tem várias, inclusive a gente vê em reportagens soda cáusticas e outras substâncias desse leite. Imagina numa substância que ela tem um risco eminente à saúde. Sim, ela pode causar bronquites e câncer pulmonares muito mais rápido do que uma pessoa que é fumante. Na verdade, a maconha, o grande problema dela, o grande dilema da maconha, né, da cannabis sativa, não é nem esses problemas que são tudo que você vai fazer inalatório, a maconha, o narguile, o tabaco, né, ele vai te causar o problema pulmonar. Isso é fato, porque você está ingerindo uma fumaça que é algo que não é do seu organismo, então ele vai criar alguma coisa ali. Mas a grande contrapartida que sempre fala da maconha é a destruição de neurotransmissores, né? Então, assim, há relatos de jovem que falam, não, mas eu fumo maconha e eu fico mais tranquilo. Mas, gente, a gente tem que buscar essa tranquilidade em outras questões, em esporte. Quando você fuma um maconha, você fica muito lerdo, você fica com fome, você fica, vamos dizer assim, você não fica tranquilo, seu músculo fica tranquilo, você fica relaxado. Inclusive, há essa questão da cannabis sativa de ela ser usada como medicinal para pessoas que têm fibromialgia, dores muito fortes, né, que com outras substâncias não adianta. Duas substâncias que elas estão aí no mercado e tem pessoas que mesmo fazendo uso dessa substância ainda não conseguem livrar-se da dor, é a codeína e a morfina, né? E tem pessoas que são viciadas em codeína e morfina. Eu também, além de eu trabalhar com vocês aqui como professora,
eu também tenho uma experiência na área hospitalar e eu já ouvi muitos relatos de pessoas que trabalham na área médica que são viciados em medicamentos. Ah, sim, eu mesmo. Fazem a utilização disso como se fosse algo assim. Então, assim, se a gente pensar nesse contexto geral da nossa sociedade, a nossa sociedade não está preparada para são temas polêmicos em que a nossa sociedade ela precisa de uma estrutura educacional melhor, uma estrutura de consciência coletiva melhor e um esclarecimento para a gente poder fazer uma liberação desse porte. Então, assim, mas outros países que são mais evoluídos, como a Holanda, não sei o que, é liberado. Inclusive, na Holanda, a gente tem a questão de distribuir seringas para usuários, seringas descartáveis na rede pública, vamos dizer assim, de saúde. Mas eles têm um espaço que eles podem fazer essa utilização e tem um controle, vamos dizer, disso daí. Mas mesmo assim ainda, a gente pensa, é uma questão muito triste. Sim. Você fazer a liberação de uma substância que ela vai causar um mal. A pessoa pode matar até a pessoa, e você vê aquela pessoa então, indo assim, pro abismo e não pode fazer nada. Como eu falo, eu até costumo falar, a maconha, ela não mata. Sim. Não tão rápido assim, como Ela as não outras. mata, a maconha ela não mata. O que causa a morte são outras consequências que ela vai causar ao usuário ou às pessoas que estão em volta, né? Então, assim, se a gente pensar num âmbito familiar, quantas pessoas sofrem por ter um familiar que ele seja usuário constante de alguma substância? Ou seja ela o álcool, ou seja ela o tabaco, ou seja ela a maconha, cocaína, crack, heroína, ou até mesmo medicações que elas são descontroladas. Então isso é um problema da nossa sociedade que ela precisa a gente ter uma educação e uma consciência disso. Professora, muito obrigado pela sua contribuição. Imagina. Adorei conversar com a senhora, muito obrigado. Eu agradeço muito. Essa foi a professora Francine nos ajudando um pouco sobre falar sobre as drogas.